Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Estamos aqui de novo para compartilhar a Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero agradecer por estar falando com você, meu amigo, minha amiga, pessoas que nós amamos, conhecemos, e mesmo aqueles que eu não conheço, mas que têm compartilhado a nossa mensagem. Eu quero dizer que é muito bom estar com você de novo. Vamos continuar a nossa leitura, o nosso texto bíblico, a nossa reflexão. Nós começamos ontem a falar sobre os nomes de Deus na Bíblia. O nosso Deus é um só, mas ele foi chamado de várias formas. Por que ele foi chamado de várias formas? Porque cada profeta, cada patriarca, cada rei, cada escritor, cada homem de Deus, mulher de Deus que tinha uma experiência com o seu Deus, ele considerava de alguma maneira. Então, a maneira conforme nós vemos na Bíblia Deus ser chamado, não é porque são vários deuses, não. Deus é único, Deus é um só. Mas a maneira como ele é chamado era a maneira como as pessoas o viam, em função das experiências que viviam. Vamos lá? Vamos ler primeiro, hoje, vamos ler Êxodo 6, versículos 2 e 3. Êxodo 6, versículos 2 e 3, que diz assim: Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Não deixei que me conhecesse pelo nome de Senhor. Então, querido, Javé, Iavé ou Jeová é a forma como Deus é chamado. Pastor, mas por que uns falam Jeová, outros chamam Iavé, outros falam Javé? É simples. Na época quando os judeus falavam a língua hebraica no Antigo Testamento, eram só consoantes. Então não tinham vogais. Só no primeiro século, quando um grupo de pessoas chamados massoretas, estudando o vocabulário hebraico, a língua hebraica, resolveu inserir vogais dentro das consoantes para que tivesse uma melhor compreensão. Então, na época, quando foi escrito, não tinham vogais. E aí você pensa um nome com a letra J e a letra V. Como é que se pronuncia? Então, alguns acrescentaram A, outros acrescentaram E, e assim sucessivamente, para facilitar a pronúncia do nome de Deus. Então, Iavé, ou Jeová, ou Javé, conforme alguns queiram chamar, significa o Senhor. O Senhor. Porque, na verdade, essa palavra o Senhor, na nossa língua, ela tinha 3 letras, digamos, para o nosso entendimento. A letra Y, que lá no latim tem um som de J, o Y ou I, o H, o W e o H. Então, como que você pronuncia o nome Y, H, W e H? E aí as pessoas, a partir do primeiro século, acrescentaram letras. E por isso ficou essa criatividade das pessoas em comporem as letras no alfabeto hebraico. Ok, eu estou tentando ser assim bem didático para poder explicar a você melhor, para ter uma compreensão melhor. É claro que se a gente for pegar a língua hebraica e for estudar mais a fundo, nós vamos encontrar, várias outras significantes, variações, enfim. Mas vamos ficar por aqui. Então, quando a Bíblia Sagrada diz, lá em Êxodo capítulo 6, versículo 2, assim: Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Logo, Jeová significa Senhor. Iavé significa Senhor. Javé significa Senhor. É a maneira como Deus se apresenta. O Senhor. Jeová, o Senhor. Ok. Vamos para a próxima maneira que Deus é chamado. Josué 3,13. Josué 3,13 diz assim. Josué 3,13. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra,
puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr, e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num só lugar. Josué 3,13, o Senhor de toda a terra, é como Deus chama, é como Josué chama Deus, o Senhor de toda a terra. Então vamos lá, que é um nome um pouco mais complexo. Jeová Adon Kal Ha-Haretz. Difícil, né? Às vezes de pronunciar, é porque nós falamos a língua portuguesa, mas isso para quem é hebreu, para quem é judeu, é muito fácil. Vou repetir: Jeová Adon Kal Ha-Haretz. É o Senhor de toda a terra. A próxima pronúncia está em Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. Vamos lá, esse é mais rápido porque eu estou no livro de Isaías. Isaías 40, versículo 28 diz assim: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. O Deus Criador, Jeová Bará, Deus Criador, significa o Senhor Criador. Como que eu falo o Senhor Criador? Jeová Bará, que é o Senhor Criador, o que está escrito em Isaías 40, versículo 28. Deuteronômio 33, 29. Deuteronômio 33, 29, nós vamos ver outra forma como Deus é chamado. Diz assim: o povo de Israel, como você é feliz, não há ninguém como você, o povo que o Senhor Deus salvou. Ele é o seu escudo e a sua espada, para dar proteção e vitória a você. Então, o Senhor é espada, que significa, que se chama Jeová Xerebe. O Senhor é espada, Jeová Xerebe. E vamos agora deixa eu ver, o Salmo 18, versículo 2. Salmo 18, versículo 2. Vamos ver o que está em Salmo 18, versículo 2. Diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Jeová Eli significa meu Deus. Olha, eu fico ouvindo esses nomes de Deus, eu fico pensando cada homem que teve a sua experiência com Deus. Quando alguém diz assim, Jeová Bará, por exemplo, o Deus Criador, coisa tremenda. Jeová Eli, meu Deus, coisa linda, coisa maravilhosa. E vamos agora à última pronúncia. Êxodo 8, versículo 10. Êxodo 8, versículo 10. Deixa eu ver aqui. O rei respondeu: orem por mim amanhã. E Moisés disse: ó rei, vou fazer como pediu. E assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor, nosso Deus. Nosso Deus, Jeová Elohenu, nosso Deus, Jeová Elohenu. E aí quando Moisés vai diante de Faraó, ele fala para Faraó: Faraó, amanhã você vai ver, vai entender que não há nenhum Deus como nosso Deus. Por que Moisés fala isso com Faraó? Porque Faraó era politeísta. E no Egito eles adoravam todo tipo de divindade. Até insetos eram adorados, animais eram adorados. Figuras antropomórficas tinham parte humana, parte de animal, zoomórficas, né? Ou seja, todo tipo de adoração era praticada. E aí Moisés chega para o faraó do Egito e diz assim: olha, você vai entender que não há nenhum outro Deus como nosso Deus. E ele diz: Jeová Elohenu, o nosso Deus, o nosso Deus. Querido, Deus nos abençoe. Vamos ficar com esses 6 nomes, né? Porque são 35, uma relação grande.
e o nosso tempo não permite falar muito. Então, estamos aqui aprendendo a conhecer Deus. Pastor, por que é importante conhecer Deus? Porque Deus certa vez disse ao seu povo: o meu povo erra por falta de conhecimento. O meu povo erra porque não tem entendimento. E quando nós nos acomodamos em querer conhecer a Deus, nós começamos a errar. Vemos e aprendemos muitas coisas desse mundo, mas quando deixamos de conhecer Deus, nós começamos a errar. É por isso que o pastor procura ensinar sobre Deus para todos. Amém, queridos? Vamos orar. Hoje eu quero orar também agradecendo a Deus pela vida do Daniel Elias. Daniel, nosso filho caçula, hoje está completando 15 anos de idade. Que presente Deus nos deu nessa data. Oh Deus, muito obrigado pela vida do Daniel Elias, completando mais um ano de vida hoje. Como Deus é maravilhoso. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pelo Deus maravilhoso, justo e fiel que Tu és. O Senhor tem nos sustentado todos os dias. Tu tens sido nosso Deus, o Deus Criador. Deus, falta-nos expressão para reconhecer, para agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, por Tua bondade, por Teu amor, por Tua graça e misericórdia, pelo Teu perdão. Senhor, agradeço pela vida de Daniel, 15 anos de idade, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela vida, Senhor. Muito obrigado por Te conhecer. Ajuda-nos, Senhor, a Te conhecer mais e mais. Queremos ter sede de Ti, fome de Ti, Senhor. Por isso entregamos esse restante da noite em Tuas mãos. E por tudo agradecemos e fazemos em nome de Jesus, nosso eterno Salvador, que vive e reina, hoje e para sempre. Amém. Deus nos abençoe, uma boa noite, um beijo no seu coração.